Eu quero trazer neste momento uma palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração nesses dias. E essa palavra ela tem um propósito de gerar em nós um avivamento. E eu quero falar sobre arrependimento como uma das chaves mais eficazes, mais poderosas para trazer um avivamento da parte de Deus, para trazer um avivamento na nossa vida pessoal, na nossa família, não é? Porque Deus tem um propósito de nos visitar no individual e no coletivo. Então, acompanhe comigo nesses próximos minutos a reflexão da palavra de Deus. Nós estamos orando por um avivamento, nós estamos clamando por um avivamento, porque cremos que o avivamento é o veículo de Deus para sarar uma terra. Deus fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E deixa que Deus estava falando com o povo sobre quem ele estava permitindo as pestes, estava permitindo a calamidade, a adversidade. Deus disse: olha, se isso acontecer, se vocês forem surpreendidos com calamidades, com pestes, com coisas que venham a atrocidar a terra de vocês, trazendo miséria, trazendo tempos ruins, eu quero deixar claro, quero deixar uma chave para vocês. Uma vez se arrependendo de vossos pecados, eu perdoarei e sararei a terra. Então, o arrependimento acompanhado de humildade, humilhação diante de Deus, oração, não é? Adoração e conversão genuína faz com que Deus venha, na verdade, mudar a nossa vida, eliminar o juízo que Ele estabeleceu, não é? Castigo do Senhor, e trazer um novo tempo. Então, eu quero aqui trazer essa palavra ao seu coração e desejar que Deus, de fato, de verdade, alcance sua vida, abençoe você de maneira poderosa. Talvez você se encontre numa situação onde a sua família está sendo atacada, pessoas perto de você estão sendo prejudicadas, atingidas pelo maligno, e essa palavra vai te ajudar a ajudar essas pessoas. Essa palavra virá como uma ferramenta de Deus para te levantar e te ajudar a ser bênção na vida dessas pessoas. Mas de repente, você está aqui ouvindo essa palavra e você mesmo se encontra nesse estado. Um coração petrificado, um coração angustiado, cheio de lutas e dificuldades, e não sabe como fazer. De repente você se encontra num marasmo, numa situação de aprisionamento de alma, você se sente encarcerado, você tenta fluir e não consegue, você tenta avançar e não consegue. Eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar que essa palavra vai ajudar você a sair de qualquer cativeiro, vai ajudar você a sair de qualquer situação onde você não tem conseguido sozinho. Essa palavra vai te ajudar em nome de Jesus. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Rasgou as suas vestes. Naquele tempo, na cultura judaica, diante dos profetas, diante dos reis, dos patriarcas, rasgar as vestes, como, por exemplo, também jogar cinza sobre a cabeça, poeira sobre a cabeça, passar um monte de tempo vestindo uma mesma roupa, era um ato que demonstrava um arrependimento, demonstrava humildade. Nesse momento, quando o sacerdote leu a palavra de Deus para o rei Josias, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes em demonstração de coração comovido, de um coração realmente impactado pela palavra, e em demonstração de protesto diante da situação, em demonstração de arrependimento. Ele rasga suas vestes e começa a lamentar, dizendo: meu Deus, como é que essa palavra estava estabelecida contra nós? Depois você pode ler o capítulo 22 inteiro de 2 Reis, que você vai perceber por que é que ele na verdade rasgou as suas vestes. A palavra estava trazendo um decreto de Deus, a palavra estava trazendo uma sentença de Deus para o povo de Israel, que por causa dos pecados, por causa da inclinação do povo de Israel para os pecados,
Deus estava declarando que iria amaldiçoar a terra, iria trazer calamidade, iria trazer um tempo de ruína para o povo de Israel. E quando o rei soube disso, ele disse: meu Deus, é para o nosso tempo. Estamos prestes a sermos atingidos pela mão poderosa de Deus e recebemos castigos do próprio Deus. Então, meu querido, quando ele soube disso, ele rasgou as suas vestes em demonstração de arrependimento. E a primeira coisa que ele disse: olha, vão atrás da profetisa Hulda e consulta ao Senhor. Pergunta a ela o que Deus tem a respeito de nós, se é para o nosso tempo que essa palavra vai se cumprir, e o que é que nós podemos fazer para evitar a ira de Deus. Eu estou me arrepiando todo enquanto estou falando. A presença de Deus está aqui. Essa palavra vai transformar a sua vida. Aleluia. E os sacerdotes foram para a profetisa e falaram o que de fato tinha acontecido. E Deus toma os lábios da profetisa Hulda e ela começa a dizer: olha, fala para o rei que assim diz o Senhor. A palavra que eu disse que iria cumprir vai se cumprir. A calamidade virá. Deus está contra esta nação. Deus vai trazer um tempo de ruína porque esta nação tem pecado contra Deus. Mas diga para o rei Josias que por causa do arrependimento dele, porque ele rasgou as suas vestes, porque ele demonstrou um coração quebrantado diante dessa palavra, eu quero dizer que eu vou poupá-lo e pouparei a geração dele desta calamidade. O mal virá, mas não virá no tempo dele. Diga para o rei Josias que ele vai descansar em paz diante dos seus dias e ele será colocado na sepultura dos seus pais com tranquilidade. Ele não vai ver esta ruína por causa do seu arrependimento. E quando Josias recebe essa palavra de Deus, quando ele recebe essa misericórdia de Deus sendo liberada sobre a sua vida e sua geração, então Josias se levanta com poder e começa a restaurar o povo de Israel, começa a restaurar a nação de Israel. A Bíblia diz que Josias começa a quebrar os altares de Baal, ele começa a desfazer tudo aquilo que o povo fez e a profanar, por exemplo, o vale de Inom. No capítulo 23, versículo 10, diz que ele profanou o vale de Inom. Era um local onde as pessoas sacrificavam, faziam sacrifícios humanos, sacrificavam os próprios filhos, sacrificavam as pessoas para o deus Moloque. A nação de Israel estava debaixo de maldição, estava vivendo em idolatria, sacrificando, fazendo sacrifícios humanos, adorando a outros deuses. E o rei Josias começa a aniquilar tudo isso. Ele destrói o vale de Inom. E ele destrói todos os altares a Baal, altares a Moloque, altares a outros deuses. E ele faz uma limpeza na casa de Israel. E Deus, por causa dessa atitude, por causa deste arrependimento com atitude, Deus trouxe um tempo de paz para o povo de Israel. O arrependimento de Josias salvou uma geração inteira de uma ruína que Deus traria. E eu quero te dizer que arrependimento no grego é metanoia, é mudança de atitude, é mudança de vida. Arrependimento não é remorso. Remorso é você sentir a dor pelo erro, pelo pecado. Arrependimento é você mudar, é reconhecer que você errou e que agora você vai tomar uma atitude diferente. Eu te digo, meu querido, ainda que nos ares espirituais, o mundo espiritual esteja se movendo com o propósito de destruir tua vida, destruir tua casa, destruir tua família. Se você se arrepender, Deus vai poupar a tua geração. Se você se arrepender, Deus vai poupar a tua vida. E Deus vai trazer um tempo de paz, um tempo de bonança para a tua vida. Mas é importante você se arrepender. E o arrependimento não é apenas dizer, eu reconheço que eu sou errado. Não, arrependimento é mudança. Se você está vivendo uma vida viciada na bebida, é você mudar, parar de beber por causa de Deus, para honrar o nome de Deus. Se você está vivendo uma vida de idolatria, adorando a santos, a Maria, a Paulo, a Pedro, João, Santo Antônio, São Jorge e a tantos outros santos que tanto tem na instituição católica, como tem também lá nos terreiros de macumba, é você abrir mão desses santos, abrir mão dessas imagens de escultura, abrir mão da yoga, da Seishonoye, abrir mão do testemunho de Jeová, abrir mão do mormonismo, abrir mão de estar servindo a Deus condicionado a guardar o sábado, abrir mão de qualquer idolatria e de qualquer
segurança e esperança que você deposita nas coisas dessa terra, até na própria lei do judaísmo, abrir mão de tudo isso e entregar a tua vida a Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue servir e obedecer à lei. Jesus Cristo obedeceu à lei para que, uma vez depositando nossa fé em Jesus Cristo e vivendo esse primeiro e grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento, por causa de Cristo Jesus, e ele cumpriu o mandamento, ele cumpriu a lei por você. Quando você deposita a tua fé somente em Jesus Cristo e abre mão de qualquer outra fonte de paz, Deus vai te abençoar. O apóstolo Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está lá em 2 Timóteo 2, 1 Timóteo 2,5. O apóstolo Pedro fala lá em Atos capítulo 4, versículo 12, não há nenhum outro nome pelo qual importa sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. No capítulo 17, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo vai dizer na sua pregação que está ordenado, não é? Deus vai julgar todos os homens por meio de um varão chamado Jesus Cristo. Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas está determinado que em toda a terra todos se arrependam e sigam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Querido, eu quero te dizer, se você se arrepender dos seus pecados, se você realmente fizer como o rei Josias, se você reconhecer que você está errado e começar a tomar uma atitude de melhorar a tua vida, de mudar a tua vida, de sair da pornografia, de sair da prostituição, de sair do adultério, de sair da cachaçada, de sair dos vícios, de sair da vida errada que de repente você tem vivido, para viver uma vida com Deus, o Senhor vai aplacar a ira dele contra você, e ele vai trazer paz para a sua vida, ele vai trazer tranquilidade para a sua vida, e ele vai trazer salvação para a sua vida. Arrependimento é mudança de atitude, é você rasgar as vestes e dizer: eu abro mão das minhas vestes impuras e eu vou receber vestes novas, resplandecentes. Essa palavra é tremenda, porque essa palavra é muito atual. Quando Jesus manda um recado para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia recebe uma repreensão muito forte da parte do Senhor Jesus, porque ela estava vivendo um tempo de ruína, ela estava vivendo uma vida totalmente fora do padrão do Senhor. Para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 2, versículo 14 em diante diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra para arrependimento, palavra para mudança. Arrependa-te, arrependa do teu pecado, ou seja, mude a tua maneira de viver. Santifica a tua vida ao Senhor, e Ele vai te abençoar ricamente. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para o Brasil. Essa palavra é atual e ela é para o mundo. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida para Jesus, e tudo Ele fará. Ele vai trazer paz, alegria e vida sobre a nossa vida. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Aleluia.